Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro aos Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, os versos de número 11, nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Tomai assento. Queridos, nós tivemos aí, não foi assim 30 dias de completo, né, de cultos de oração aqui na igreja, mas consideramos assim porque os dias que estivemos aqui nós estávamos em oração, e o dia que não estivemos aqui estávamos em oração. Então, 30 dias, 365 dias do ano, e aí sucessivamente, nós estamos sempre em oração. Então, eu não irei falar sobre o tema que foi pregado, mas eu preparei uma mensagem tendo em vista que poderia faltar um pregador e a gente falaria do tema. E eu preparei uma mensagem e daria a ela um título, né? A armadura de Deus e a realidade da batalha. Equipados para vencer. Então, nós vamos falar de pessoas que estiveram firmes, ficaram firmes até o fim. Está dentro do tema, mas não falarei como das outras vezes. No tema que o pastor escolheu, que foi Efésios 6, a partir dos verso 19. Mas sempre esse tema parte dos versos de número 10, porque está intrinsecamente ligado com o verso 19, versículo 19. Então, nós falaremos de personagens que ficaram firmes até a morte. Então, o que esses personagens passaram na vida, eu creio que talvez nós não passaremos pelo que eles passaram. Mas pode acontecer. Por exemplo, hoje nós temos missionários espalhados aí pelo mundo que estão sendo decapitados, estão sendo degolados, estão sendo mortos. Mas como eu não creio que você tem vontade de ir para esses lugares, né, irmão Isaías? Aí a gente imagina que não vai acontecer com você. Então, mas acontece de outra forma. Por exemplo, esses homens, nós vamos falar deles daqui a pouco, eles foram provados de formas terríveis. De formas terríveis. E eles suportaram até o fim, até a morte. E aqui nós temos pessoas que é crente desde que nasceu. E nesse período, nesses anos todos de vida, passaram por muitas dificuldades. Muitas. Irmão Isaías é crente desde que nasceu? Irmão Isaías, então, os irmãos Isaías está com 30 anos de idade. Então, há 30 anos de idade, né? Um pouquinho mais, tá, irmão? Mas é só para a gente... 77, 77 anos. Hã? Boa, pastor, eu lembro, guarda o contato. É o número da harpa, do hino da harpa. Guarda o contato com o teu Salvador. Então, o que acontece? Escuta, filhos. Então, são 77 anos e que ele tem passado durante esses 77 anos, eu não sei quantos dias são, mas são muitos. Então, o que acontece? Ele passou por dificuldade, muitas dificuldades, mas ele está de pé até hoje porque ele esteve sempre firme.
esses homens que nós vamos falar deles aqui agora, que eles foram mortos por pregar o evangelho, por não negar a palavra de Deus, eles chegaram ao final da sua jornada firme com Jesus. E você que está aqui hoje, nesta noite, eu não tenho dúvida de que se você ficar firme, você o encontrará na glória. Você vai conhecer. E eu não sei como vai funcionar, pastor Moisés, não sei como funciona no céu, mas digamos que fosse assim, raciocina junto comigo. Imagina que quando a igreja de Nova Cidade chegar no céu, aí imagina que Deus chama um anjo, missionária Ana, e diz para esse anjo assim: leva a igreja de Nova Cidade e apresenta ela a João, e apresenta João à Nova Cidade. Apresenta Estevão à Nova Cidade. Apresenta Paulo à Nova Cidade. Imagina a alegria que será nós todos. Imagina a igreja de Nilópolis chegar no céu e ter um anjo. Olha, a Bíblia não fala, isso é minha palavra, a Bíblia não fala sobre isso e nem dá ideia para isso, tá, irmãos? Eu fico imaginando, se Deus fizesse isso e mostrasse, vem um anjo aqui, leva a igreja de Nova Cidade, leva a igreja de Nilópolis e apresenta Paulo a essa igreja ou apresenta essa igreja a Paulo. Tem noção dessa alegria? Tem noção dessa satisfação, desse prazer? Então, quando eu li esse texto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O tema daqui foi revestir de toda a armadura de Deus para que ficar firme no tempo difícil, nos dias maus, para ficar firme. Então, queridos, escute, o livro de Efésios, o apóstolo Paulo conclui sua carta aos Efésios com uma imagem poderosa e sóbria. O apóstolo Paulo conclui sua carta aos Efésios com uma imagem poderosa e sóbria. Sabe o que é sóbrio? É aquele que é lúcido, que está vivo, que entende, que compreende, que ouve bem, que entende. Sóbrio. Aquele que está de pé, aquele que está firme. Aquele que não duvida da existência de Deus, aquele que não duvida do poder de Deus, da grandeza de Deus, aquele que não duvida da sua própria salvação, mesmo em meio às lutas, às tribulações da vida, ele está firme, porque ele acredita que um dia vai morar na glória. Aí ele escuta, ele diz assim, o apóstolo Paulo conclui sua carta aos Efésios com uma imagem poderosa e sóbria. Com efeito, ele nos lembra, presta atenção, ele nos lembra que a vida cristã não é um parque de diversões. Não, a igreja, escuta, crente, a igreja não é um parque de diversões, mas estão fazendo dela um lugar de entretenimento. Homens que se intitulam crentes sobem à tribuna de um templo chamado igreja, que diz que é para adorar e exaltar a Deus, ao Senhor, e eles fazem daquele lugar uma casa de negócio, uma casa de entretenimento, de diversão. E a igreja não é isso. Escute, o nosso tema dessa mensagem é a armadura de Deus e a realidade da batalha. Você, eu, nós estamos numa batalha incessante. Não para de batalhar, de lutar, de sofrer pela nossa salvação. Não para. Aí escute, ele diz assim, continuando, ele fala assim, não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Contudo, a boa notícia é que não fomos enviados para essa guerra desarmados. Escuta, não fomos enviados para essa guerra desarmados. Sapato, couraça, cinto. Não desistam de andar armados.
preparado para a luta, porque ela é constante. Aí diz assim, ó, todos que ficarem firmes nessa batalha jamais serão esquecidos. Todos que ficarem firmes nessa batalha jamais serão esquecidos. Queridos, escuta aqui, quando você morrer, você será lembrado porque lutou, batalhou, não desistiu, não fracassou, não olhou para trás em nenhum momento. Em meio às lutas da vida, em meio aos problemas, em meio aos infortúnios da vida, você ficou firme, olhando para o céu, para Cristo, o autor da tua salvação. Aí diz assim, ó, todos que ficarem firmes nessa batalha jamais serão esquecidos. Haverá memória de você, haverá lembrança de você. Alguém vai dizer assim, olha, ele era crente de verdade, ela era crente de verdade, olha, ela morava do lado da minha casa e tinha grandes problemas, grande luta, grande batalha, mas ela não desistiu, ele não desistiu, porque estavam firmes na rocha chamada Cristo. Vou trazer a memória de novo. Nosso irmão Isaías, 77 anos, está aqui hoje, neste dia, firme com Jesus, porque conseguiu atravessar as batalhas da vida. Mas aí eu pergunto à igreja, faz uma análise da sua batalha, das suas lutas que você enfrentou até hoje. Você venceu. Vamos dar um exemplo de batalhas, assim, tipo eu nunca joguei videogame. Eu vim do Ceará, lá não tem videogame não, gente. Mas existia na minha época, que os jovens aqui não vão lembrar, Julinha, então, o filho do Dalmi não vai lembrar do tal de Sonic. Vai lembrar? Não vai lembrar. Não vai, não. Hã? Vai lembrar, Julinha? Não vai. Só falta dizer, não sou tão velha não, igual você. Aí começava aquele bonequinho, irmãos, e ele era fácil. A primeira etapa, é isso que dá o nome? Primeira etapa era fácil. A segunda etapa era fácil. A terceira etapa começava, lembra, Fernando? Lembra? Fernando é velho igual a mim. Aí o que acontece? A primeira etapa era fácil, a segunda etapa era fácil, a terceira etapa um pouquinho mais difícil, a quarta etapa, eu não sei quantas etapas teriam, mas é o que acontece. Imagina que Deus olha do céu para mim, para você, aí faz assim uma etapa, ele pulou essa, agora eu vou dificultar. Eu vou dificultar esta etapa. Será que se Deus apresentasse agora para você uma etapa difícil, você suportaria? Você estaria firme a ponto de lutar? Você estaria firme a ponto de não negar a Cristo, de não voltar atrás? Pensa nisso. Pensa nisso porque Deus, ele pode permitir que etapas difíceis cheguem em nossas vidas. Pensa nisso, analisa isso. Aí lembre-se desse tema, a armadura de Deus e a realidade da batalha. Equipados para vencer. É o que os homens que nós vamos citar agora estavam prontos para vencer. Alguns irmãos nossos ficaram firmes até o fim. Fim a ponto de morrer e não negar a Cristo. Aí nós podemos trazer a memória da igreja, Estevão, por exemplo. Como que você se comportaria nessa etapa de Estevão? Porque, queridos, analisa junto comigo. Você ser apedrejado, você tem bastante tempo para morrer, para pensar, para negar, para desistir. Agora, é diferente de você chegar e alguém chegar perto de você com uma arma e dar um tiro bem no meio da testa, você não dá nem tempo de respirar, você nem viu. Mas essa etapa de apedrejamento, tem-se tempo para desistir. E eu te peço, em nome de Jesus, o Filho de Deus,
analise essa questão para que, se vier algum tempo ruim na sua vida, além do que você já passou, esteja firme. Esteja firme, para você não negar, porque o tempo está passando, Jesus Cristo está voltando e nós vamos morar na glória. Só mais um pouquinho. Aí diz assim, Estevão, Tiago, irmão de João, Pedro, dizem, irmãos, que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, isso não é bíblico, foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não achava justo ser crucificado igual a Cristo. Firme até a morte. Paulo foi decapitado, André foi crucificado, João Batista foi degolado e a cabeça entregue numa bandeja, firme até a morte. Passamos uma mensagem como essa para que a gente possa compreender que nós precisamos de Deus, precisamos de estar firme, precisamos andar com Deus, precisamos orar, precisamos ler a palavra, porque andar com Deus e ler a palavra é que nos torna firme. É que nos torna firme. Continuando aqui, diz assim, Bartolomeu também não é um personagem bíblico, mas histórico e real, tá? Bartolomeu foi esfolado e decapitado até a morte. Policarpo também não é uma personagem bíblica, que está escrito na Bíblia, mas foi discípulo de João. Então os irmãos sabem disso. Policarpo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, quando pressionado pelas autoridades romanas a negar Cristo, escuta isso, ele respondeu, há 86 anos, irmão Isaías, está terminando, né? Está terminando. Ele disse assim, há 86 anos, o sirvo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Foi condenado à fogueira e por não queimar, foi morto à espada. Olha, sabe o que é isso? Ser lançado numa fogueira e não queimar? E o soldado teve que matar ele com a espada, porque ele não queimava, simplesmente não queimava. Quem vai conhecer Policarpo aqui? Fica firme com o Senhor, porque, como disse no início, nós vamos conhecer esses mártires do Evangelho, que estiveram firmes até morrer, até a morte. Inácio de Antioquia, bispo e escritor cristão, foi lançado aos leões em Roma, no início do século II. Felicidade, irmãos, era uma mulher de Roma, e ela tinha 7 filhos. E foram mártires, testemunharam sua fé em Roma e morreram de diferentes formas, espancados, lançados no precipício e decapitados. E a mãe assistia firme até o fim. Sabe o que eles fizeram? Que esse imperador fez? Ele chamou para que ela negasse o nome de Cristo. Escuta isso. Para que ela negasse o nome de Cristo. E ela não negava. E começaram a matar os filhos dela um por um. E colocaram ela de frente para ver seus filhos morrerem. Lembra que eu falei das etapas? Imagina você, imagina se Deus permite uma luta maior da que você tem. E Ele lhe coloca diante de uma situação terrível como essa. Vendo um por um dos seus filhos serem mortos, decapitados, esfolado, escalpelado. Estamos firmes a ponto de não negar a Cristo? Imagina que você perde o emprego, é dose, não é? Cheio de conta para pagar. Acabou de comprar um carro zero, em 72 prestações de R$1.000. Pensa, Fernando. E perde o emprego. Pensa numa injustiça de alguém. Pensa numa humilhação, numa perseguição de alguém.
Até quando nós somos crentes? Até quando nós estamos firmes com Jesus? Até quando nós somos crentes em Jesus Cristo? Essa mulher foi colocada em um certo lugar e ela viu seus filhos morrerem um por um, até chegar a sua vez. Firme até a morte. E nós a veremos na glória. Porque todo aquele que morre por amor de Cristo, por amor ao Evangelho, descansa na glória eterna. E todos nós que assim fizemos, que assim lutamos, um dia nos encontraremos na glória. Por que não apresentar João Hus e Jerônimo de Praga, mártires da época da pré-reforma, queimados vivos no século XV, por defenderem a autoridade da Bíblia? Eles defendiam, irmãos, não, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz isso. Contra fato no argumento, eles defendiam a veracidade da palavra de Deus. E quantos de nós, muitas das vezes, não honramos esse livro? Não zelamos por esse livro? Agora vem esse homem aqui que traduziu a Bíblia para o inglês, chamado de William Tyndale, tradutor da Bíblia para o inglês, estrangulado e queimado em 1536, firme até o fim. Estes mártires são lembrados por sua obediência e compromisso com o Evangelho. Queridos, cadê o nosso compromisso com o Evangelho? Cadê o nosso compromisso com a palavra? Cadê o nosso compromisso com a igreja? Cadê o nosso compromisso com a palavra e com a igreja, com nossos deveres? Eu indico os irmãos a comprarem o livro De Onde Veio a Bíblia. Ele é um livro pequenininho, eu já falei nesse livro aqui uma vez, tem muitos anos. E o nome desse livro é De Onde Veio a Bíblia, do autor Ted Limpick. E ele fala de William Tyndale. E uma parte extremamente linda dessa tradução para o inglês é que um padre chamou um dos seus soldados lá, da guarda lá, e mandou recolher todas as Bíblias e queimá-las. Só que quando ele encontrou Tyndale, ele disse: rapaz, é você que está escrevendo Bíblia e distribuindo Bíblia para tudo quanto é lado aí? O homem mandou prender você e mandou queimar as Bíblias. Mas você é meu amigo, o que eu faço? Aí William, não sei, você que sabe, só que nós somos amigos, você vai queimar. Depois compra esse livro, vocês vão gostar, deve ter umas 33 páginas mais ou menos. E esse camarada que foi procurar William para pegar as Bíblias e queimar, ele disse assim: vou fazer um negócio contigo. Cada Bíblia que eu comprar, cada uma que eu comprar, você produz 4 Bíblias. Aí o William olhou e gostou, peraí, cada Bíblia que ele levar a minha, ele vai me dar por cada uma 4 Bíblias. Ele vai comprar no valor que eu vou poder produzir 4 Bíblias. E assim fez. E assim foi, irmãos. E quando passou-se algum tempo, nunca se viu tanta Bíblia distribuída. E o padre daquela paróquia chamou o camarada: o que você fez? Ele falou assim: eu não fiz nada, eu comprei as Bíblias, está aqui, você queimou. Mas dizem que esse Deus aí que esse homem prega é multiplicador. É multiplicador. Quer ser abençoado? Seja zeloso pelo Evangelho. Quer ser abençoado? Honra a palavra de Deus. Quer ser abençoado? Honra o nome que você carrega. Quer ser abençoado? Pregue esta palavra. Quer ser abençoado? Viva o que prega. Aí você será abençoado. O nome do livro é De Onde Veio a Bíblia.
Aí, continuando, diz assim, esses homens estavam firmes, prontos, preparados para a batalha, e não fugiram da ordem de ficar firme. Não fugiram da ordem de ficar firme. Nosso comandante celestial forneceu a esses homens um conjunto completo de equipamento de proteção e ataque. Portanto, entender e usar essa armadura é essencial para a nossa sobrevivência e vitória espiritual. A realidade da batalha. Primeiramente, preste atenção nisso aqui, por favor. Primeiramente, é crucial identificar corretamente o nosso inimigo. Você sabe identificar o seu inimigo? Você sabe rastrear o seu inimigo? Se não estiver firme com Jesus, este inimigo nos leva por caminhos tortuosos. E se o dever nosso é rastrear, é identificar o nosso inimigo, precisamos identificar este inimigo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você está vendo televisão, você observa os policiais entrando em uma comunidade e eles sabem o caminho que eles devem entrar, a viela que eles devem entrar, aonde fica a boca de fumo, aonde fica a aglomeração de todos eles. Por que eles sabem disso? Porque eles mapearam, eles entraram, eles investigaram, eles descobriram quem é o seu inimigo. E se nós não descobrirmos quem é o nosso inimigo, seremos derrotados facilmente. Aí diz assim, ó, primeiramente é crucial identificar corretamente o nosso inimigo. Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra pessoas. Ó, escuta, filhos. Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra pessoas, palpável, assim, que eu posso ver, nu aos nossos olhos, visível, mas contra forças espirituais, invisíveis, do mal e organizadas e astutas. Olha que coisa. Raciocina junto comigo. Alguém aqui já viu o capeta? Já viu, Isaac? Não viu. Mas sabe que ele existe? Sabe que ele é astuto e que ele anda ao nosso derredor, procurando uma brecha, ou seja, a falta de conhecimento do inimigo, para entrar e destruir. Agora, Isaac, imagina nessa visão espiritual que é invisível, não conseguimos enxergar. Imagina você com 2 metros de altura. Se Deus abre teus olhos e tu vê um Satanás do seu lado desse tamanho, com meio metro de altura, tu dava um chute no traseiro dele e mandava ele por quinto dos infernos. Porque ele era pequenininho. Mas o fato de não ver esse inimigo invisível, ele não cessa de nos tentar, de nos perseguir, de andar atrás de nós, dia após dia, procurando uma forma, um meio, um jeito de derrubar você. Porque Paulo diz assim, ó, sendo assim, aí Paulo nos adverte contra a nossa luta, Paulo nos adverte que nossa luta não é contra pessoas que se pode ver. Isso não é fácil, irmãos, é muito fácil você ir lutar contra alguém que você pode ver. Você se projeta para derrubar ele, você te projeta para vencer, mas aquele que você não vê, não consegue enxergar, tem que viver em espírito e em oração para que Deus possa te mostrar, te revelar as atuações malignas, para que nós possamos ver pelos olhos da fé, possamos entender, compreender, sentir que algo está errado. Mas a gente só consegue ver isso quando nós estamos firmes no Senhor, com o Senhor. Porque se nós estivermos pensando neste mundo, irmãos, a gente não consegue enxergar. Sendo assim, muitas vezes, o conflito que vemos
no plano físico é apenas um reflexo de uma batalha que ocorre no reino espiritual. Escuta essa aqui, por favor. Deixar de reconhecer a natureza dessa guerra é, de fato, o primeiro passo para a derrota. Deixar de acreditar que existe uma força espiritual, que existe um mal, que existe algo que a gente não vê, que nos tenta, que nos persegue, que nos tenta destruir. Deixar de acreditar nisso é um passo para a derrota. Irmãos, eu conheço pessoas, conheço crente, que entre umas e outras palavras, aquilo foi tão pesado que ele falou, um pastor, que até hoje eu lembro do lugar que estávamos e o que ele falou. Nós estávamos em Caxias, sentado na sala de uma advogada, amiga nossa, e ele falou, e a gente conversando sobre as astutas ciladas de Satanás, e ele disse, pastor Moisés, que tirava onda com Satanás. Eu tiro onda com o capeta. Um camarada novo ainda, alto, bonitão, de nome. E ele disse que tirava onda. Escute, ele não via. Podia ser um diabinho desse tamanho. Podia ser desse tamanho, podia ser desse tamanho. Ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia. Você não consegue ver. É por isso que nós temos que estar no Senhor, com o Senhor, estar firme com Ele, lendo a palavra, orando, jejuando, firme com Jesus, para que possamos ter o discernimento. Do contrário, Ele pega a gente. Cuidado. Aí ele disse que brincava com Satanás, tirava onda com ele, porque ele era viúvo, e o que tinha de mulher dando mole para ele, é as palavras dele, e ele dispensou. Eu vou dispensando. Mulher bonita, vou dispensando. Não levou 2 meses, caiu. Foi desligado da convenção, desligado da igreja. E quem foi que brincou com ele? Deixar de reconhecer a natureza dessa guerra invisível, de fato, é o primeiro passo para a derrota. A necessidade da armadura completa. Em segundo lugar, a ordem é para vestir toda a armadura. Um soldado romano jamais iria para a batalha deixando seu capacete ou seu escudo para trás, pois isso seria suicídio. Da mesma forma, na vida espiritual, não podemos negligenciar nenhuma dessas peças que Deus nos providenciou. Deixar de orar, de ler a palavra, de vigiar, de estar atento ao que está ao nosso redor, é estar vulnerável às astutas ciladas do diabo. Deixar uma área de nossa vida desprotegida, como a mente, o coração, nos torna, sem dúvida, vulneráveis às ciladas do invisível, aquele que a gente não vê. Então, nós estarmos continuamente ouvindo a voz, e queridos, escuta aqui, ó. O pastor Moisés, ele fala aqui que domingo, fazendo mais um anúncio uma vez, o culto começa às 17 horas e vai terminar às 19 horas. 19 horas. É para você ir para casa. Tem crente, irmãos. Eu não sei se vocês já viram aí, alguns vídeos aí, de um camarada perguntando para umas jovens. Tem até uma que disse assim, não, eu me vesti de uma forma, mas ouvi o Espírito Santo me dizer que eu podia ir ao bloco, mas eu tinha que ir vestida decentemente. É o Satanás. É o Satanás. Gente, os crentes estão brincando de ser crente. Sabe, eles estão levando a igreja a um parque de diversões que eu falei no início. É brincadeira a igreja hoje.
A palavra de Deus não surte mais efeito nos corações, na mente das pessoas. É por isso que vai chegar a etapa para muito crente que o jogo vai ficar difícil. Que passar da fase vai ficar difícil, para que a sua alma não se perca. Estão brincando com a palavra de Deus, estão brincando com o evangelho. Aí o pastor fala, olha, quando terminar o culto, vá para casa. Mas tem crente que não, tem crente que diz que vai evangelizar no carnaval. Vai brincar com um capeta que você não está vendo. Eu não sei se alguém faz aqui, por favor, se faz, não fale, por favor. Aí tem crente, tem igreja aí que no final do ano, no Natal, leva quentinha para os moradores de rua. O camarada passa o ano todinho com fome. Aí no Natal leva quentinha. No Natal leva quentinha. O resto todos os meses do ano fica com fome. Ainda fica postando. Trouxemos aqui quentinha. O povo está brincando, irmãos. Está pensando que engana a Deus. O povo está brincando, pensando que engana a Deus. Aí você sai daqui e vai para casa de verdade. Não liga a televisão para ver porcaria de carnaval. Músicas para Satanás. Ponto de macumba dentro da sua própria casa. Aí na quarta-feira, que é o dia da apuração, aí senta um monte de crente na frente da televisão para ver se Beija-Flor ganhou. Para ver quem ganhou. A astuta cilada do diabo. Não, mas o irmão Antônio está sendo... me ajuda aí. Está sendo o quê? Radical. É isso mesmo? Radical. Está sendo grosso. Hã? Pode falar. Rígido, boa, rígido. Hã? Preconceituoso, boa, preconceituoso. Me ajuda aí, tá bom? Então, querido, escuta aqui. Ser crente, nós estamos lutando contra aquilo que a gente não vê. Queridos, o vício é a pior coisa na vida do ser humano. Ele não consegue se libertar se não andar com Cristo. Aí brinca. Segundo lugar é para vestir toda a armadura. Um soldado, já li. Deixar uma área da nossa vida, já li. As peças da armadura. Além disso, Deus detalha cada peça do nosso equipamento. O cinto da verdade sustenta tudo. A couraça da justiça protege o nosso coração. Os sapatos do evangelho da paz nos dão firmeza e prontidão. O escudo da fé apaga os dados inflamados do maligno. Aí ele lança uma seta. Não tem nada a ver eu ficar diante da televisão. Não tem nada a ver eu fazer isso, não tem nada a ver eu ir lá. Não, eu vou ali na praça ali porque tem um desfile, porque tem isso, tem aquilo. Astutas ciladas do diabo. E tem muitos crentes se deixando levar por isso. Quando acorda, ou quando pensa em acordar, não consegue. Alguém já teve um pesadelo aqui sendo sufocado? Já? Eu acho que quase todo mundo aqui. Sendo sufocado. E você quer acordar e parece que está acordado. Parece que está acordado e não consegue. Parece que está vendo e não vê. Parece que está vivo, mas está morto. Está sendo sufocado por uma ação maligna, alguma coisa assim, maligna, que você não consegue se desvencilhar. E tem horas que você começa a clamar o nome de Cristo, aí você acorda, depois você apaga, vem tudo de novo. É ou não é? Perturbações da alma, perturbações da mente, nos leva a ter noites de sonos terríveis, angustiantes, apavorantes, que você não quer nem dormir.
Fica firme. O capacete da salvação guarda nossa mente com a certeza da nossa redenção. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa única arma de ataque. O capacete da salvação guarda nossa mente com a certeza da nossa redenção. E, finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa única arma de ataque. Queridos, você não consegue atacar sem a palavra de Deus. Você não consegue ter defesa. Se você não conhecer essa palavra, você será enganado. Por isso que tem muito crente enganado. Porque começa a ver esses vídeos desses camaradas aí na televisão, na internet, falando um monte de bobagem, aí não está firme na fé, aí começa. Aí vai lá na televisão, aí liga a televisão, vê um camarada lá com um copo d'água assim, orando o copo d'água, aí você do outro lado pega o copo d'água, aproveitar que o Roberto Carlos não está aqui, aí pega o copo d'água, aí bota lá, depois bebe, diz que vai ser curado do câncer. Vai, não, é mentira de Satanás, irmão. É astuta cilada. Se não conhecer a palavra, aí vai lá e compra uma rosa e bota atrás da porta. Compra um lenço e bota atrás e usa o lenço. O camarada está lá pregando um suor terrível, seca o rosto e vende o lenço. E os crentes compram. Se deixando levar, irmãos. Que evangelho é esse? A falta de conhecimento da palavra torna o crente fraco, derrotado, vencido. A falta de conhecimento da palavra de Deus, irmãos, a gente perde tempo. Quantas horas você fica no telefone? Não fala para mim, não. Quantas horas você fica no telefone? Quantas horas você fica orando? Quantas horas fica lendo a Bíblia? Aí como vai ficar firme? Como vai ter firmeza? Como vai estar pronto contra as astutas ciladas de Satanás? Como? A armadura da oração. É importante notar que após descrever as peças da armadura, Paulo imediatamente nos chama à oração. A oração, portanto, não é mais uma peça, mas a energia, a oração, portanto, não é mais uma peça, mas a energia que faz toda a armadura funcionar. Quando você está orando, o capacete funciona. Quando você está orando, o cinto segura a calça. Quando você está orando, o sapato está firme. Quando você está orando, a flecha de Satanás não trampassa, não fura a couraça, porque você está orando. Então, escute, a oração, portanto, não é mais uma peça, mas a energia que faz toda a armadura funcionar. É a comunicação constante com o nosso comandante. Oração constante. É o contato constante com o comandante. É como se você ele tivesse com aquele negocinho, um microfone que bota aqui atrás da orelha. Aí imagina assim, raciocina comigo que é para você entender, não achar que eu estou levando para um lado pejorativo. Imagina que tem um microfone que bota aqui, né, e bota aqui na boca. Imagina que você está orando, Deus está do outro lado com o microfonezinho e dizendo para você, vai por esse caminho aqui. Para aí. Prossegue. Vai para a direita. Vai para a esquerda. Quem já viu aquele filme Matrix? Quem já viu Matrix? Gente, pode dizer que já viu, gente. Esses crentes, meu Deus do céu. Quem entendeu? Não entendeu. Quem entendeu Matrix? Não dá para entender, ninguém entende. Mas escuta, aí quando ele está fugindo, ele fala com um camarada que está em algum lugar e diz para ele assim, pega a porta da direita, pega isso, pega aquilo. Escuta, Deus orienta você se você estiver em oração. Você não toma caminho errado. Você não faz negócios errados. Você não compra carro sem motor. Compra, pastor? Compra não. Não compra carro sem motor.
Foi um amigo do pastor, tá? Que comprou o carro sem motor. A oração, portanto, não é mais uma peça, mas a energia que faz toda a armadura funcionar. É a comunicação constante com o nosso comandante. Deixa de orar não, filhos. Deixa de orar não. Aonde você estiver, pensa um lugar que você acha que você não deve orar. Você deve orar. Pensa um lugar que você vai estar, que você esteve, que você não deve orar. Você deve orar. Se você estiver pecando, aí você que você deve orar mesmo. Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá força, me dá coragem, me tira daqui, me ajuda, Jesus. Me resgata, me tira. Não peque, não está dando oportunidade para você pecar, não. Com efeito, é através da oração que ativamos a fé, firmamos a verdade em nossa mente e recebemos a força para permanecer firme na batalha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E fica firme, que Jesus está voltando. Pode ser o último culto. Muito obrigado. Meus irmãos, mais uma vez uma palavra para nós nos fortalecermos às astutas ciladas do adversário. É bem verdade que o diabo ele não tem medo do crente. Na verdade, ele não tem medo do crente, né? Ele respeita a autoridade de Deus que está em nossas vidas. Ele sabe até onde ele deve se meter, até onde ele deve mexer. Isso é fato na Bíblia, quando diz que ele pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E lembra quando Jesus falou ao diabo, vos pediu para vos ir andar. Mas eu roguei ao Pai, Jesus na condição de homem, e pediu para que não permitisse. Então, Deus não permitiu. Ele não tem poder sobre nossas vidas. Agora, isso não dá o direito de o crente, nesse caso aí, tirar onda, nesse caso, relaxar, porque nós estamos numa luta, irmãos, uma luta desigual, mas é uma luta. E nós precisamos contar com essa armadura de Deus. E dentre tantas coisas, no final, o apóstolo Paulo, ele então fala sobre a oração. A oração é muito difícil. Oração é fácil falar, difícil praticar. É muito difícil. Você tem que ter tempo para orar, tem que ter tempo para ler a palavra e tem que matar a sua, vamos dizer assim, a sua vontade, irmãos. Tem que matar a sua vontade. Escolhe o melhor horário, mas qual o melhor horário? Cada um tem o seu melhor horário. O meu é 2h da manhã, é o melhor horário. Ninguém vai me perturbar. Ninguém vai me perturbar. Aliás, essa noite a Ana perturbou, né? Porque ela estava fazendo preparo para o exame, aí ela achava que eu estava dormindo. Eu estava demorando muito. Falei, deixa eu sossegado aqui, pô. É meu horário, fica quietinha, né? Vai dormir em paz. Então, se não quer me acompanhar, pelo menos deixa eu quietinho lá, cochilando lá. Ela comia coisa. Porque quando eu era novo, irmão, mais novo, por incrível que pareça, agora não, mas quando eu era mais novo, eu chegava tão cansado que quando eu ajoelhava, eu dormia de joelho. Aí a Gerlaine era pequenininha, acho que mais nova do que o Arthur, tinha uns 7 anos talvez. Ela fala, aí dava aquele negócio assim que eu escutava ela falando assim, meu avô está fingindo, meu pai está fingindo que está orando. Ele está dormindo. Mas a verdade, irmãos, é que orar é difícil mesmo. Orar é difícil. Agora, é uma necessidade. É uma batalha, uma necessidade. Não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para ninguém. Você tem que se acostumar, você tem que buscar, entendeu? Se acostumar mesmo, é um hábito, tem que tornar um hábito na sua vida, senão você não consegue orar. Não consegue. Aí vai continuar, claro, tem seus momentos, o dia inteiro, você vai estar clamando, vai estar orando, vai estar buscando, mas eu estou dizendo naquele períodozinho que você se aparta de tudo e de todos,
para você, então, clamar com, assim, com objetivo, especificamente por alguém ou por toda a igreja, pela vizinhança, enfim. Esse momento seu com Deus, tá? Ou apresentar a sua vida, né, ao Senhor. Então, vamos ficar de pé?